Muito boa noite a todos. Estamos dando início nesse instante ao nosso Conversando sobre Espiritismo. Para o início dos nossos trabalhos, convidamos o nosso irmão Laudelino para a prece inicial da noite de hoje. Vamos orar. Mestre Jesus, divino amigo das nossas vidas, lhe rogamos, a Ti e aos emissários, que na noite de hoje nos envolva e nos permita construir os olhos para ver, os ouvidos para ouvir a pureza da Sua mensagem e do Seu Evangelho. Nestes dias em que a terra estertora dor e sofrimento, que possamos encontrar o amor, a solidariedade, a caridade. Envolva esses Seus emissários dessa palavra evangélica que tanto nos consola, para que todos possamos estar vinculados nestes fluidos benfazejos a tomar conta das nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Para a noite de hoje, temos o nosso convidado, Andrei Moreira, e nesse instante vamos convidá-lo, então, para que faça a sua apresentação para todos nós. Muito bem, muito boa noite, Mário Sérgio, querido Valdo Franco, queridos amigos da Mansinho e do Conversando sobre Espiritismo. É sempre uma alegria e uma honra nós podermos conversar sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre as bênçãos da doutrina espírita. Então, aqui compareço como um amigo querido da mansão para conversarmos entre amigos sobre Espiritismo. Muito obrigado, Andrei. E o nosso Conversando sobre Espiritismo, como é costumeiro, é sempre dividido em duas partes. Nossa primeira parte, agora nós teremos uma palestra com o Divaldo. Depois, na segunda parte, depois de um pequeno intervalo, nós temos as perguntas e respostas. Então, nesse instante, eu vou convidar Divaldo Franco para fazer a primeira parte do nosso Conversando sobre Espiritismo da noite de hoje. Senhoras e senhores, queridas amigas, irmãs, queridos irmãos e amigos espíritas que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Allan Kardec, o magistral codificador da doutrina espírita, asseverou com propriedade que antes de termos o telescópio e o microscópio, bem pouco sabíamos a respeito do universo. O nosso limite era resultado das possibilidades mínimas do nosso corpo animal, das percepções desses 5 sentidos parcos. No entanto, depois que o telescópio nos apresentou as galáxias, tivemos uma pálida ideia da grandeza do universo. E quando o microscópio desceu a essas micropartículas, nós podemos aquilatar a grandeza das formas mínimas e das primeiras expressões da vida nesse gigantesco trabalho de aperfeiçoamento ético-moral que vem resultando no Homos Contemporâneos. Então, o Espiritismo, por sua vez, é o grande microscópio para penetrar no mundo transcendente, aquele que está além da forma da nossa aparência, para nos trazer uma notícia paisagística e gloriosa
deste universo, além das dimensões da nossa percepção material. É, portanto, o telescópio, o microscópio e esta visão galáctica que tanto vemos nas micropartículas como nas infinitas galáxias que pulsam e que vibram no universo. Com esse introito, desejo falar que o Espiritismo não se reduz à tradição que tomou conta da mentalidade humana, ser a doutrina que nos demonstra a imortalidade da alma, ser a ciência que prova essa imortalidade, ser também a religião que nos religa à causa primária de todas as coisas. Vai além. Porque graças à percepção do Espiritismo, a paleontologia, as ciências em geral em torno da vida adquirem uma magnitude muitas vezes impensada. Se trouxermos, por exemplo, para a área da saúde animal, vegetal, sobre qualquer aspecto que se queira considerar, o Espiritismo abriu-nos um campo para investigação nunca antes penetrado. Nas psicopatologias, por exemplo, naquelas que dizem respeito aos distúrbios mentais e aos transtornos de natureza psicológica, o Espiritismo veio dar-nos a mão à ciência e aos pesquisadores para melhor entendermos juntos esse processo da busca da plenitude, equivale dizer a saúde mental, a saúde emocional, a saúde orgânica e, acima delas, a saúde moral. Aquela que nos une como elos que se integram numa corrente de sustentação da vida. Exatamente essa que se constitui um alimento valioso para a manutenção da razão de ser, que tira o vazio existencial e preenche esta área com ideais de beleza que ensinam a entender os desafios e as dificuldades. Desejo deter-me, pelo menos, no fenômeno das psicopatias, na histeria, na epilepsia, na esquizofrenia e suas variáveis, como também daquelas de natureza psicológica, hoje catalogadas na grande maioria como sendo transtornos bipolares da afetividade, que vêm tomando conta da sociedade e fazendo pensar que a cultura e a inteligência que nos equacionaram grandes problemas e nos ajudam a ter uma vida equilibrada, não conseguiu essa cultura penetrar na psicogênese real desses distúrbios que tanto afligem a criatura humana. Foi Allan Kardec, sem dúvida, conforme podemos ler no capítulo 23 do Livro do Médium, das Obsessões, que nos esclareceu que a maioria das pessoas, estamos antes de 1861, que se encontravam nos hospícios, denominação dos sanatórios psiquiátricos na época, ao invés de serem loucos, equivale dizer, de terem somente transtornos orgânicos, fisiológicos, afetando a mente, eram invariavelmente obsidiados, isto é, perturbados por espíritos desencarnados. E partiremos de um princípio lógico, não sendo a morte o fim da vida. Cada qual atravessa o portal dessa dimensão com as características que lhes são peculiares.
E é evidente que, após a travessia, mantém esse mesmo patrimônio de conceitos, de vivências e de observações que lhes são peculiares na existência física. O indivíduo que ama, aquele que serve, aquele que encontrou no ato de servir e de amar a beleza da existência, naturalmente. Ao atravessar o grande portão da imortalidade, penetra numa região afável, de beleza em comum, onde os justos, na tradição evangélica, ganharão o prêmio da sua própria conduta. Mas não é o mesmo que ocorre com aqueles que tiveram uma vida vulgar, que se entregaram às futilidades, à criminalidade, aos sentimentos que vilipendiam o caráter, que diminuem a estatura de homos nesse estado de humanidade, mantendo vivo todos os resquícios do primitivismo instintivo dos animais. É claro que o indivíduo perverso, que sente prazer em ver o sofrimento de alguém, ou que é apenas indiferente desde que ele esteja bem, é claro que, ao atravessar este portal maravilhoso, irá despertar numa realidade semelhante àquilo que cultivou e que fez durante a sua vilegiatura carnal. Todos nós temos afetos. É natural que também temos desafetos. E existem aqueles afetos que nos enflorescem o coração e os desafetos que nos entenebrecem a alma. Esses desafetos, chegando à realidade, guardando de nós ressentimentos e mágoas, dores dos males que lhes praticamos. O rancor e o ressentimento encontram uma oportunidade de voltar ao cenário das suas dores para cobrar vingança daqueles que os infelicitaram. E eis aí o que é a obsessão. Em existências pregressas, nós fomos menores, inferiores. Nesta própria existência, iniciamos com menor patrimônio e vamos crescendo, adquirindo patrimônio bom ou mau, que nos caracteriza o processo evolutivo. É natural que aqueles a quem afetamos, mesmo nesta existência, e não puderam perdoar-nos, vêm cobrar-nos a sanha do seu desespero. E surgem os fenômenos de mentes dominando mentes. A princípio, em processos telepáticos, porque tudo progride no universo, tudo se modifica, tudo se movimenta. E claro que recebendo nós essa onda angustiada, mentalmente direcionada para nós, fazemos o despertar do nosso inconsciente profundo. As ações malévolas que deram lugar a eles, esses atuais tormentos, têm uma sintonia vibratória. E que passa? Nós começamos a recordar daqueles males praticados nesta existência e que estavam esquecidos. E aqueles que dizem respeito a existências anteriores, recordamos o mal que fizemos, as sensações desagradáveis que temos e que são ampliadas pela energia deletéria das suas vítimas no estado de cobrança. E a partir daí, entramos naquele processo de obsessão simples, melancolia, por exemplo, exaltação da personalidade, tibieza de forças, desencantos e frustrações. É a fase, tanto dos fenômenos depressivos de natureza fisiológica, como dos fenômenos de depressivos de natureza obsessiva. À medida em que nós nos vamos concentrando nessas energias perversas e molestas,
elas vão se fazendo muito mais poderosas. E sob a ação do agente que emite as suas ondas de rancor, passamos a emurchecer, qual cavalo, árvore, que tem parasitas e que agora se nutre da seiva que foi alcançada pelas raízes invasoras. E este natural parasita começa a nutrir-se da energia que lhe oferece a árvore hospedeira, o indivíduo, até chegar no estado de dominação total, em que a pessoa se entrega e vai entrar numa patologia muito profunda na classificação médica da esquizofrenia. Então, todos nós temos amigos e inimigos. Os bons espíritos também acorrem em nosso benefício, porque tem a tarefa santificante de ajudar. Mas encontro dificuldade maior porque não estamos com o campo mental preparado para sentir-lhes a vibração, já que nosso perispírito está imantado pelas vibrações terríveis do obsessor. Entretanto, nós começamos a sentir um momento de paz, uma ligeira tranquilidade, o desejo de orar, uma reflexão de fazer o bem, de lutar, intuições que nos chegam das entidades generosas, enviadas por Jesus Cristo em nome do Pai, que é todo o amor. Então, se nos exige uma terapêutica específica que somente o Espiritismo possui, é natural. Por mais medicações que venhamos a tomar, e que são utilíssimas em todos os casos, e particularmente naqueles de natureza orgânica, mesmo nos casos de obsessão, a terapêutica psiquiátrica libertadora ajuda-nos a fortalecer a casa mental, os neurônios, a fazer que as sinapses sejam mais bem organizadas e a mente volte-se para ideais de sustentação do bem. O Espiritismo nos convida à terapêutica da oração, da luta pelos bons pensamentos, a necessidade do trabalho, porque a parasitose da vítima, resultado da paralisia proposta pelos obsessores, abre campo cada vez mais para a sua inutilidade física e humana. Então, nós temos aí o auxílio da terapêutica dos passes, energia que é transmitida por outrem, ou do autopasse, quando nós próprios, no centro cerebral, sede do pensamento, da memória, de determinadas reflexões, nós conseguimos retirá-las através de movimentos rotativos, como o ponteiro do relógio, orando e destravando aquilo que nos foi enxertado pela hipnose das entidades perversas. Muito simples. O passe é o que no Evangelho nós vemos o toque da mão de Jesus. Mas nem sempre ele tocava. Tu crês, Senhor, que me podes curar? Aí Jesus pergunta, e tu, crês? Creio, Senhor. Nesta afirmativa, estabelece-se uma energia que expulsa aquela falta de tranquilidade, aquela murrinha na tradição baiana, aquela camada de energia destrutiva que vai corroendo os neurônios e nós passamos a adotar novos pensamentos. Então, o passe, a água magnetizada, as sessões de desobsessão sem a presença do paciente e a transformação moral dele, para poder readquirir valores que o coloquem na linha do equilíbrio. Então, o Espiritismo trouxe, neste momento, uma contribuição valiosíssima
para os graves problemas mentais, emocionais e orgânicos. Porque existem também as obsessões físicas, as enfermidades simulacro, as doenças que são o distúrbio do equilíbrio orgânico e, naturalmente, a perda da imunidade orgânica e a penetração do contágio, do bacilo, do vírus, da bactéria, do elemento destrutível portador da doença. Então, ao Espiritismo cabe haver descoberto esse enigma que sempre esteve na história da humanidade. E nós poderemos recuperar a nossa paz, sair desta depressão que campeia, desse estado de inquietação que nos domina, nestes dias de depressão coletiva. Podemos sair cultivando o pensamento bom do Evangelho, lendo obras que exaltem a caridade, o amor, a beneficência, e não são poucas. Há muito mais bondade no mundo do que maldade. A bondade calça sandálias de veludo para nos chamar a atenção, enquanto a maldade é estróina, extravagante e alardeia-se através do vozerio e das paixões que provoca. Vivemos, portanto, um momento que cabe ao Espiritismo ajudar-nos a sair do quarto escuro das elucubrações tristes, destrutivas, moderadas ou perversas. Ore mais. Na sua visão religiosa, busque vivê-la com integridade. No seu sentimento, perdoe. Seja você quem primeiro perdoa. Desculpe se não puder perdoar. Dê ao outro a ensancha de ser como é, mas a você se exija ser melhor cada dia. E então você estará realizando a grande terapêutica da cura integral, porque é de dentro para fora. Eis porque, nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec estabelece que a paciência, a humildade, os atos bons, produzem no indivíduo uma aura, uma vibração de saúde, e ele se liberta das influências dos espíritos inferiores. Como todos nós, ou quase, ainda temos paixões inferiores, ainda nos molestamos, nos revoltamos, perdemos o equilíbrio, vigiemos, como propôs Jesus, e oremos para não cairmos na tentação provocada pelos maus. A obsessão na Terra é muito maior do que se pode imaginar. Ao tempo de Kardec, ele nos apresentou cidades que foram tomadas por perturbações coletivas de espíritos perturbados. Hoje, a situação se tornou generalizada em uma sociedade com as notáveis exceções que se caracteriza pela futilidade, pelas especiarias vãs, pelos desejos mórbidos e, acima de tudo, pelo egoísmo. E ser mais, ter muito mais, porque em ser mais poderoso, o que não é uma grande vantagem. Porque verdadeiramente o poderoso é aquele que vence as suas próprias paixões. Nesse sentido, veja quais são as suas deficiências. Aquilo que mais o aflige, o seu ponto nevrálgico, o calcanhar de Aquiles, e trabalhe nele para livrar-se das tentações. Agora a revista Presença Espírita está disponível no Espiritismo Play. Veja como é fácil acessar. Baixe o aplicativo Espiritismo Play ou acesse sua conta pelo site. Na categoria Revista Presença Espírita, escolha o ano da publicação, clique em Recursos e baixe a edição desejada. Pelo aplicativo é ainda mais fácil. Basta escolher o ano e você já vai direto para as edições. Baixe agora o aplicativo Espiritismo Play.
Olá, amigos! Estamos aqui para convidá-lo a acessar e fazer a assinatura do canal Espiritismo Play. Esse canal tem material inédito e histórico pertencente ao acervo de Divaldo Franco, que agora está à disposição dos espíritas, dos simpatizantes, dos internautas, de um modo geral. É importante ressaltar que toda a renda deste canal irá para a manutenção das obras assistenciais da Mansão do Caminho. Acesse o Espiritismo Play, faça a sua assinatura e entre em contato com esse material histórico e inédito do movimento espírita. Um abraço. Andrei, agora chegou a nossa vez, né? Vamos dar início a perguntas e respostas. Preparado? Podemos iniciar? Então vamos lá. Temos uma pergunta aqui da Marina, uma pergunta interessante, assim, uma pergunta filosófica. A razão sempre nos leva ao que é verdadeiro ou nem sempre? Nem sempre. Não basta que tenha razão, é preciso que a razão esteja iluminada pelo bem, porque a nossa razão pode estar fascinada pelos nossos desejos, fascinadas pelos nossos raciocínios materializados. Então não basta que nós tenhamos a capacidade de raciocinar, mas é preciso raciocinar iluminadamente. E é por isso que os princípios do Evangelho, eles nos iluminam o sentimento e o pensamento, a fim de que as nossas reflexões, as nossas ideias e as nossas decisões estejam baseadas pela ética do amor universal que Jesus nos apresenta. Então, uma regra de ouro importante nesse caminho é que nós balizemos as nossas ideias, reflexões e sentimentos pelo Evangelho de Jesus. Muito bem, André. É uma pergunta difícil esta, mas foi bem respondida. Então, tem uma pergunta aqui de Valdicélia Pedrosa. Gostaria de saber como posso aplicar o passe e se é possível aplicar o passe em casa, nos dias de hoje, de pandemia, onde os centros espíritas estão praticamente fechados, né? Podemos, naturalmente. A nossa conduta espírita é a mesma em todo lugar. Naturalmente, não vamos transformar a nossa casa em um núcleo espírita, mas com as circunstâncias atuais, poderemos reservar uma sala, a própria sala de refeição, para podermos falar sobre doutrina, do estudo do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana com a família, e, quando necessário, aplicarmos um passe em uma sala, em um quarto reservado, em um lugar que não seja barulhento e onde nós tenhamos normalmente vibrações saudáveis. O bem se manifesta em qualquer lugar, no pântano ou na delicadeza da pétala de uma flor. É necessário, no entanto, que criemos condições psíquicas. Como dar o passe, no entanto, sugeria que procurasse qualquer instituição espírita e que lhe pedisse para ensinar as regras, as condições necessárias para aplicar um bom passe. Em último caso, lembremos de Jesus. Coloquemos o paciente sentado, oremos, toquemos-lhe aqui o terceiro olho, aqui entre os olhos, nesta região, que é um chakra, pertence à tradição dos 7 pontos capitais, em que o espírito se vincula à matéria através do perispírito, e procure, com o pensamento em Deus, revitalizar esta área que comanda a vida mental e que irradia para os outros 6 pontos ou chakras as vibrações que são indispensáveis ao bom equilíbrio. Mas recomendo que, ao aplicar o passe, você se torna um instrumento da saúde e a sua vida deve corresponder. Não é apenas aplicar o passe como quem aplica uma injeção.
sem qualquer responsabilidade. É transformar-se no agente do pensamento cósmico, das influências dos bons espíritos. E a partir daí, você será um instrumento de Deus, um médium a serviço da caridade recomendada por Jesus. Andrei, é uma pergunta que nos chega de Célia Freire. Ela pergunta se essas crises de pânico, de histeria, são doenças do espírito. São doenças do espírito, entendendo que o espírito é toda a nossa manifestação inteligente na matéria, envolvendo igualmente a nossa personalidade atual, o nosso ego momentâneo, que é a forma com a qual nós interagimos com a sociedade, com a realidade neste momento. O pânico e a ansiedade, ela manifestam um estado de dissociação em linguagem psicológica que representa uma desconexão interna. E é preciso que nós olhemos para dentro para as competências e as capacidades de buscar suporte para metabolizar, para compreender aquilo que sentimos, aquilo que vivemos, aquilo que experienciamos e enraizar na experiência da vida através de uma conexão elevada. Da mesma forma, utilizar-nos da fluidoterapia espírita, da oração, das boas vibrações, das boas leituras, para sintonizar-nos com as fontes superiores do bem e permitir que os fluidos calmantes nos possam acalmar o coração, a alma, a matéria, enquanto estamos no processo do trabalho para o autoconhecimento, o autodomínio e o autocontrole, que são sempre o caminho da cura interior. Divaldo, a Nilva faz um questionamento a respeito de reencarnação. Nós sabemos que a reencarnação é algo que é programado para a grande maioria dos espíritos. Mas algumas pessoas dizem assim: eu não pedi para nascer. O que é que nós podemos dizer a esta pessoa sobre a lógica da doutrina espírita? Poderíamos dizer, não, realmente não pediu, suplicou. Espíritos em débito, claro que nós pedimos a oportunidade de redimir-nos. O fato de lembrarmos ou não tem nenhuma importância, mas todos pedimos. Basta mostrar, na lei da física, todo efeito provém de uma causa. Se a causa não se encontra nesta existência, claro que está numa existência anterior. O grande filósofo Voltaire, que foi um dos pais da Revolução Francesa e também da separação da religião e da ciência, quando lhe perguntaram: você acredita na reencarnação? Ele respondeu: se foi possível a primeira vez, quando não tinha nada, por que não a segunda e a terceira, depois que já tem alguma coisa? É lógico. Como nós podemos existir, retirado da intimidade das águas a molécula inicial, e formar este ser tão complexo como é uma criatura humana? Como é que nossas células, em um líquido levemente salgado e suavemente aquecido, transformar raciocínios em imagens, percepções em sentimentos, instintos em emoções? Porque há uma energia que independe da matéria, uma energia pensante. Como eles próprios disseram, Allan Kardec, os espíritos são o princípio inteligente do universo. Como tem o princípio material, o não inteligente tem aquele que é inteligente. E a reencarnação é um efeito natural e sucessivo das experiências para nós alcançarmos a perfeição. Andrei, existe uma ligação muito forte entre as pessoas que se amam. E quando tem um acontecimento ou uma dor profunda com uma dessas pessoas, a outra pessoa à distância ela pode sentir. Então o Carlos faz um questionamento a respeito do que o Espiritismo poderia nos esclarecer a respeito dessa relação que existe entre seres que se amam e que sentem a dor
ou se entre os acontecimentos funestos que acontecem com um ou com o outro? Sim, estes são vínculos magnéticos naturais que existem entre os corações que estão vinculados pelos laços do afeto, do sentimento e do pensamento. Nós todos vivemos num mar de energia e nos conectamos uns aos outros através das ondas mentais, das ondas emocionais, através dos laços afetivos. Então, aqueles que amamos estão conectados à nossa realidade íntima, assim como nós estamos. E é por isso, por exemplo, que quando uma pessoa morre e o corpo físico se decompõe e ela continua vivendo na esfera espiritual, nós continuamos vinculados a ela através desses laços inquebrantáveis do amor, do vínculo, da afinidade, e por isso que os nossos pensamentos e sentimentos chegam até elas e os delas chegam até nós. Da mesma forma que isso acontece durante a encarnação de forma natural ou após a morte, isso também pode acontecer no momento do desencarne ou nos períodos que o antecedem, sobretudo porque cada um de nós frequentemente está informado das provas que há de passar ou das circunstâncias que hão de suceder-se, e durante o sono do corpo físico, por vezes somos avisados daquilo que acontecerá brevemente para nos prepararmos emocionalmente, afetivamente. Então, toda esta natureza de conexão permite estes fenômenos de percepção, que nada mais são do que fenômenos anímicos, naturais, de vínculos magnéticos entre corações afins. Nivaldo, na sua preleção no início do Conversando sobre Espiritismo, você falou sobre o aprendizado que a humanidade está tendo e as dificuldades ainda desse aprendizado em relação à grande maioria das pessoas. Então, uma pergunta que nos chega é justamente em relação a isto. Se a humanidade realmente está aprendendo alguma coisa com a pandemia, ou nós estamos ainda muito reticentes e desconsiderando o que está nos acontecendo? O que é que nós podemos explicar em relação a isso? Uma grande parte da humanidade está compreendendo que passamos por uma provação coletiva. Mesmo que não tenha uma ideia do espiritismo, sabe que as provações coletivas existem desde a criação. E essas pessoas estão entendendo que essa pandemia e agora a epidemia da gripe, com outros acessórios perturbadores, são gritos da imortalidade, da vida espiritual para nós transitórios na matéria, a fim de mudarmos as nossas atitudes e de mudarmos a nossa paisagem mental, egoísta, essencialmente dedicada ao prazer sensorial. É um apelo muito grande para que, ao avanço da ciência, corresponda um avanço moral semelhante. Mas um grande número não. Não tendo uma formação mental saudável, uma maturidade, essas pessoas estão revoltadas, porque não podem entregar-se ao prazer até as suas manifestações mais vis, como estão ocorrendo em toda parte. Gostariam esses indivíduos estúrdios, perturbados e sem diretriz, que nós descêssemos até fossilar na lama dos prazeres. E vemos mesmo nos regimes totalitários que vêm tentando penetrar no Brasil com a sua força terrível da devassidão, da multiplicação de valores vis, para que nós percamos o sentido ético da vida, para que nós não tenhamos nenhuma razão para viver, já que a sua base é a negação de Deus, do cristianismo, do judaísmo, das religiões, e naturalmente o mais forte dominando o mais fraco e dele se utilizando temporariamente até a consumpção da matéria, que seria o resultado cruel do materialismo. Então, eu acredito pessoalmente que a sociedade ainda, no seu todo, não despertou para a mensagem subliminal que essa epidemia e essa pandemia estão trazendo para a sociedade, o que é uma pena. Por isso vemos agora esta última onda
está devorando com muito mais rapidez as vidas, apesar de não ser tão letal quanto as ondas anteriores. Andrei, uma pergunta que nos chega de Catelene. Quais as consequências do excesso de apego para o espírito? A consequência é a perda da liberdade. Aquele que está apegado está atrelado a uma natureza de vínculo que não permite a verdadeira realização. Então, se nós falamos, por exemplo, dos apegos materiais, nós vemos que a espiritualidade não é desenvolvida, os sentidos espirituais não são desenvolvidos. Se falamos do apego afetivo, percebemos que a pessoa não se baseia na conexão amorosa consigo mesmo, dependendo do afeto do outro para se nutrir e para se abastecer. Se falamos dos apegos, por exemplo, na relação pais e filhos, estamos falando de uma falta de individualidade, de autonomia e de possibilidade de crescimento. Então, quando analisamos a trajetória do espírito imortal na direção do seu desenvolvimento e do seu crescimento, em toda a sua potência, nós vemos que é o caminho de uma conquista de autonomia progressiva, na qual vai se vinculando, e vamos nos vinculando uns aos outros, através dos laços de fraternidade, que são laços de comunhão amorosa sem apego, sem dependência, sem abuso, sem controle. São laços de respeito e laços de dignidade. Assim, quem se sinta apegado precisa estudar-se psicologicamente, analisar-se afetivamente, a fim de que perceba as raízes da sua insegurança, da sua dificuldade íntima, para desenvolver-se no caminho da autonomia e da conquista de si mesmo. Este é o desafio que todos nós estamos convidados a viver. Divaldo, uma pergunta que nos chega aqui de Frank. Você, no início da sua preleção, falou sobre o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, das obsessões. E quais seriam os sinais que nós podemos perceber em uma pessoa que está num processo obsessivo? A sintomatologia é muito fácil. Nós observamos uma mudança da personalidade do indivíduo. Aqueles que convivemos, percebemos que o indivíduo era alegre e subitamente passou a ter tristezas, afastar-se da comunicabilidade. O indivíduo passou a adotar determinadas manias, verdadeiros transtornos psicóticos. O indivíduo passa a ter uma vida de conversação pouco elevada. Os seus valores perdem o sentido. O pessimismo caracteriza as suas ações. O desinteresse pela boa convivência, pelo bem-estar em geral, tipificam esses fenômenos do início da obsessão. Há outros, aqueles que dizem respeito à saúde orgânica ou emocional. Passa a ter muitas doenças, uma certa fragilidade orgânica, fica susceptível a episódios repetitivos de gripes, esses que tanto nos afligem, mas interiormente uma grande irritabilidade. Então, nós próprios passamos a sentir que não estamos bem. E aqueles que nos acompanham de perto observam que nós mudamos os nossos hábitos, inclusive em relação à amizade para com eles. É perfeitamente perceptível a conduta de um indivíduo em fase obsessiva, numa auto-introspecção, numa auto-reação a tudo, em relação ao indivíduo saudável, que é comunicativo, é jovial, procura sempre servir e está sempre ao alcance da nossa afabilidade. Andrei, qual seria o maior desafio para a humanidade nesses dias modernos, no seu entendimento? Qual seria o maior desafio que nós podemos perceber para a humanidade nesses dias modernos? Eu penso e sinto que um dos maiores desafios que nós todos vivenciamos neste momento é o desafio do respeito e o da vivência dos valores que o Cristo trouxe para nós.
Vejamos Jesus. Jesus tratava a todas as pessoas com dignidade. Ele considerava a todas como espíritos imortais, como filhos de Deus, e ele acolhia as personalidades olhando para a divinidade de cada um. Nós estamos na Terra em diferentes níveis evolutivos, em diferentes degraus dessa escala evolutiva, mas aquilo que nos irmana e aquilo que nos conecta é que somos todos filhos de Deus em aprendizado, em crescimento, em progresso, caindo e levantando, errando e acertando, buscando com sinceridade desejar o melhor para nós ou aprisionados nas dores e nas paralisias momentâneas das doenças espirituais. E se nós olharmos uns para os outros com essa consciência de mortalidade da alma que o Espiritismo nos traz, compreendendo que em cada um de nós há um ser divino, então nós podemos dar um passo no respeito às diferenças, na riqueza que são as diferenças, a integrar pontos de vista, a chegar a equacionamentos comuns e a crescermos juntos. Jesus disse a Pedro no livro Boa Nova, de forma muito linda, que o homem no mundo é mais ignorante do que perverso. E quando Jesus dizia isso, havia uma profunda compaixão dele com a humanidade, um olhar muito doce e amoroso para as nossas infantilidades espirituais. E esse acolhimento, se nós o vivermos, sustentados no amor incondicional de Jesus, algo muito grandioso pode acontecer nas relações humanas. Divaldo, você poderia nos falar um pouco sobre a fertilização in vitro na ótica da doutrina espírita? A humanidade evolve. A evolução científica para ajudar o ser humano a transcender os limites da matéria é muito grande. E um desses grandes passos foi exatamente esse, no sentido de podermos trabalhar no processo da fecundação in vitro para confortar, reanimar almas que contribuíram negativamente para o progresso e vieram castradas nas possibilidades de bem viver. Nada obstante, como Deus não é um juiz e não é um vingador, ele dá ensejo através dos recursos da ciência para que o indivíduo repare os antigos abortos que geraram a dificuldade hoje de procriar pelo sistema fisiológico natural, através desse recurso valioso que é uma bênção divina. Nesse período, logo quando surgiu no século passado, e eu era jovem e sonhava com menos dores para a humanidade, eu senti-me infinitamente feliz, porque eu tinha vários casais de amigos que anelavam por um filho, que dariam tudo e não logravam. Quando chegou, através da genética, da eugenia, esses recursos maravilhosos que hoje redundam em tantas maneiras para podermos ter os filhos nos braços que o próprio organismo, no momento, não nos permitem. As mães de aluguel, as possibilidades imensas que já desenhamos para o futuro, quando a ciência descobrir os úteros mecânicos e a gravidez não seja mais tão penosa para algumas criaturas como tem sido. Então, acompanhamos esse progresso da ciência como o amor de Deus diminuindo as nossas chagas e dando-nos oportunidade de redenção. Andrei, a Vanessa ela presenciou uma tentativa de suicídio. O que ela poderia fazer por esta pessoa que ela não conhece? Será que a oração seria o suficiente? Sim, nós podemos orar. Podemos vibrar, podemos rogar a Jesus com sua misericórdia por todos aqueles que sofrem e passam por dores que ultrapassam a nossa capacidade de entendimento, beirando o nível do desespero, porque aqueles que tentam se matar não querem matar a si mesmos, querem matar as suas dores, querem matar o seu sofrimento,
querem matar o vazio interior que os consome. E então, envolvidos nesse sentimento, nesse desespero interior, por vezes, intentam contra a grandiosidade da vida humana, esse dom divino que o Pai nos concedeu. Assim, devemos rogar a Jesus, rogar aos bons espíritos, enviar vibrações de paz aos corações daqueles que passam por depressões graves. E se eles estão perto de nós, nós devemos auxiliar-lhes e amparar-lhes para que se tratem, para que busquem o recurso da psiquiatria, o recurso das medicações, o recurso da terapêutica espírita, tanto na fluidoterapia quanto no tratamento desobsessivo, complementar ao tratamento médico, e poder ofertar àquele indivíduo aquilo que possa ajudar-lhe na reorganização cerebral, em termos neuroquímicos, emocional ou espiritual. E para aqueles que porventura já cometeram o suicídio e por suas famílias, podemos enviar as vibrações de amor, sabendo que Deus é misericórdia e há inúmeros movimentos de socorro no mundo, embora socorro nenhum possa evitar ao indivíduo a dor da própria consciência culpada diante daquelas circunstâncias de prova ou de desespero que vivenciou. Em toda ocasião, a vibração do amor, da paz e da compaixão é sempre o maior recurso. Divaldo, uma pergunta que nos chega aqui de Daisy. No livro Paulo e Estevão, é dito que é necessário morrer para o mundo para nascer em Jesus. Você poderia comentar, por favor, essa frase? Este lindo pensamento de Emmanuel leva-me a uma frase do Mestre. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Busca primeiro. O morrer para o mundo é viver para Deus e não para as coisas mundanas. Elas são meios de atingirmos a meta da reencarnação, mas não são tão fundamentais que nos impeçam de trabalhar pelo encontro com o Mestre. Por exemplo, o indivíduo egoísta, ele tem que renunciar a isto para tornar-se altruísta. Então ele sai do ego para o self coletivo. Aquele indivíduo que se compraz em tarefas hediondas, perversas, ou apenas em prazeres, nesses gostos das viagens que a ele somente proporcionam a alegria pelas suas posses. Se, por exemplo, ele transformar essas moedas das grandes buscas externas pelo pão de cada dia para os carentes, ele optou entre o mundo e Jesus, buscou primeiro o reino dos céus. Então é uma frase muito lúcida, porque nós estamos na Terra, mas não necessitamos de odiar a Terra, como algumas doutrinas religiosas dogmáticas estabelecem. Odiar o mundo, esse odiar o mundo é querer menos bem. O verbo odiar em aramaico, que foi a língua que Jesus falou, não tinha o mesmo sentido hoje do odiar, detestar. Então é necessário morrer. Aquilo que nos dava tanto prazer, vamos dizer, o que me deu tanta alegria aos 40 anos, morreu em mim, não me faz a menor falta hoje. As ambições dos 70 anos, que anelava por ter saúde, por trabalhar, como estão ultrapassadas, porque eu busquei primeiro o reino de Deus e tudo mais tem chegado por acréscimo de misericórdia. Assim, em Paulo e Estevão, vamos ver o exemplo do jovem Estevão. Ele renunciou a tudo para poder Jesus dominar o coração. E Paulo, o antigo Saulo, renunciou à pompa da Judeia, à glória de estar como supremo sacerdote para ser servo dos servos e Jesus no seu coração. Esta mensagem é de uma delicadeza e uma profundidade incomuns. Se nós renunciarmos um pouco a essas paixões deletérias, porque descobrimos a doçura da fraternidade, já elegemos Jesus e fazemos votos que nós ambos
realizemos isto imediatamente. André, chegamos então ao final do nosso Conversando sobre o Espiritismo desta noite e convidamos que você faça a sua despedida dos nossos teleouvintes, por favor. Eu quero agradecer a alegria de podermos juntos ouvir o nosso querido Divaldo, estar com vocês, queridos amigos da mansão, e sempre beber dessa fonte tão inspiradora de vida ativa no bem, e juntos refletirmos sobre os benefícios e a iluminação que o conhecimento espírita traz a todos nós. Em tempos de tanta materialidade, em tempos de tanta luta íntima, de tantas incertezas, Jesus permanece com a sua mensagem dizendo para todos nós: vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas devemos lembrar que esta chamada do Mestre é complementada por aquela que em o Apocalipse está escrita: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Com ele cearei e ele comigo. Não é possível apenas ir ao Cristo como crianças que aguardam os benefícios. É preciso abrir as portas do coração e abrir-nos, como Divaldo acabou de convidar-nos, para a fraternidade universal, para a irmandade, para o sentimento do servir que nos conecta uns aos outros. Então, que Jesus ampare, fortaleça e abençoe a todos nós nessa nossa caminhada de aprendizado. André, muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedora, muito benéfica para todos nós. Agradecemos então a presença no nosso estúdio aqui da doutora Piedade, de Laudelino Risso, que está aqui conosco, a nossa tradutora de Libras, a Izzy, agradecemos naturalmente também a Divaldo Franco e a equipe da televisão da Mansão do Caminho, ao Sérgio e ao Júnior e aos demais colaboradores. Muito obrigado a todos, uma boa noite, que Jesus nos abençoe e permaneça conosco.